Bom dia, meus queridos amigos que curtem e gostam de plantar pitaia, né? Plantar horta, mexer com terra, né? Bom dia a todos que de um modo geral passam aí no canal, né? Alguns passam frequentemente, seguem, outros passam para ver algum conteúdo e assistem, né? Mas a todos aí que de uma forma ou outra interagem, né? Eu deixo meu muito obrigado. Domingo de manhã, pessoal, o tempo tá meio nublado aqui, umas nuvens pesadas, né? Mas está aberto entre as nuvens, né? Mas acredito que mais tarde chove. Eu vou fazer esse videozinho aqui de hoje, pessoal, falar sobre um assunto que eu... Olha o Titão batendo palma lá, fazendo barulho. Vou falar sobre um assunto aqui que às vezes o pessoal tem muita dúvida, né? Sobre mudas, né? Sobre o plantio de pitaias, né? De um modo geral. Eu fiz uns testes aqui, né? Se vocês verem os vídeos anteriores com algumas mudas, né? Eu comprei mudas, né? Plantei mudas inteiras, né? De 30, 40 centímetros. Eu fiz um teste, algumas dessas mudas eu cortei ela no meio, deixei ela pequenininha para render, né? Que como todos sabem, o objetivo do canal aqui é o gasto mínimo possível, né? Se vocês verem, tudo que eu uso aqui é reciclável, é balde, né? São canos de PVC, resto de construção. Para fazer os suportes em cima eu usei pneu, borracha. Então o objetivo aqui é o gasto mínimo, né, pessoal? Sempre que possível. Então eu fiz esses testes com mudas, tá? E eu queria falar um pouquinho sobre o tempo que elas evoluíram, né? Demoraram para evoluir, né? O tempo que elas demoraram para enraizar, né? O tempo que elas já estão no vaso e como que elas estão, para vocês terem uma ideia real delas em si, né? Então, o que eu fiz aqui, para vocês entenderem? Eu comprei algumas mudas, tá? E algumas eu coloquei para enraizar inteira. Elas vieram com 30, 40 centímetros. Outras mudas eu peguei dessas compradas, né? Mudas boas, né? Acredito que são boas, né? Porque enraizou e deu certo. Algumas eu cortei no meio, porque eu vejo que, principalmente espécies mais raras, né? Quando você compra, vem uma mudinha bem pequenininha, né? Um toquinho só de cladóide. Então eu falei, eu vou cortar e fazer um teste para ver se rende. E algumas que eu tirei aqui, pessoal, de alguns cladódios que eu ia descartar, né? Tipo, eu fui podar aqui a ponta do cladódio principal, né? Para começar a formar copa. E aí tinha uma ponteira ali, né? Ela não estava madura ao ponto ideal de uma muda. Mas eu falei, eu vou colocar para enraizar, né? Cortei, deixei ela amadurecer um pouco. E ela também enraizou, tá? E brotou e tá indo. Então eu queria falar dessas três situações e mostrar para vocês aí o tempo que elas demoraram para enraizar, né? Do modo geral. E falar com vocês sobre cada uma delas, para vocês entenderem. Então hoje o assunto vai ser sobre mudas e o plantio, né? Vou virar a câmera aqui para mostrar. Primeira coisa, pessoal, eu vou falar sobre as mudas que eu comprei, tá? Eu tenho um rapaz conhecido aqui, né? Conheci ele nos grupos aí de plantio, né? Ele é de Ourinhos, uma cidade próxima. Ele tem algumas pitaias na casa dele. E ele vende, né? Eu comprei essas mudas aqui de Boreal Red, tá, pessoal? Umas mudas bem bonitas, tá? Robustas. Elas vieram aí com seus 30, 35 centímetros. Nada fora do padrão, né? Uma média normal de uma muda aí. Se eu não me engano, deixa eu só ver aqui, lembrar. Comprei uma, duas... Eu acho que eu comprei 4 mudas dele, se eu não me engano, do modo geral. Isso, foi 4. 2 Boreal, 4 Boreal e 2 Golden, se eu não me engano. E o que eu fiz? Eu plantei, né? Das 4 eu plantei 2 inteiras. E 2 eu cortei elas no meio, para deixar elas pequenininhas para fazer um teste. 4 não, pessoal, foi 3 se eu não me engano. Isso, foi 3. 2 eu cortei. E assim, eu coloquei essas mudas, tanto as que eu cortei, quanto as que eu coloquei inteira para enraizar. Elas demoraram em média aí um mês, de 20... vamos arredondar para um mês, para elas enraizarem. A Boreal Red, né, ela é bem robusta, ela solta a raiz com muita facilidade. Eu enraizo elas, pessoal, numa bacia, né, uma gamela, uma bacia, com areia de construção, areia grossa, lavada. Eu ponho ela num lugar onde bate luz, tá? Não pega sol direto, mas bate luz. E eu mantenho úmida, cada 2, 3 dias eu vou lá, umedeço bem, né? Mantenho ela bem úmida e é só isso, só areia, pessoal, né? E elas assim enraizaram. Deu um mês, eu trouxe elas aqui para o vaso. Essas 4 mudas, né? 2 grandes e 2 que eu cortei, que eu posso dizer delas? Um mês para enraizar e elas fazem 40 dias, né? Que eu trouxe elas para o vaso, né? Tá dando 40, 45 dias, um mês e meio.
E aí eu vou mostrar para vocês a evolução delas, para vocês verem que deu certo, né? Porém tem uma diferença de evolução aí, né? Não sei se é só pelo fato do tamanho da muda, ou em si, né? Mudou ali alguma coisa, não sei explicar o certo. Vou começar por essa aqui que tá mais bonita, tá? Essa aqui eu plantei ela inteira, tá? Do jeito que ela veio a muda, né? Eu fiz o apontamento, deixei ela uma semana cicatrizar, passei canela, enraizou, eu trouxe ela pro vaso. Que ela tá no vaso aqui, pessoal, faz entre 40 e 45 dias. Eu não lembro o dia certo da semana que eu plantei. E se vocês olharem, né? Ela cresceu aqui, né? Praticamente da onde acabou a muda aqui, ela começou a brotar. Tá dando aí acho que uns 80 centímetros mais ou menos, pessoal, talvez mais. E ela tá praticamente, ó, rente com o tubo de PVC. Então essa pitaia aqui, o que vai acontecer, pessoal? Mais um mês aí, nem isso, né? Eu vou deixar ela passar aí uns 20, 30 centímetros, né? Podo ela, pra ela amadurecer, ela já vai começar a soltar brotação, tá? Então ela cresceu muito, muito rápido, pessoal. Os morões que eu uso aqui de PVC são baixos, né? Eles têm aí entre 1,10 m e 1,30 m. Entre vasos aí você pode ver que uns são um pouco maior, uns menor, porque eu uso cano de reciclado, né? Resto de construção. Mas mesmo assim, pessoal, se você pegar aqui, ela tem praticamente 1,20 m, aí 1,10 m de cano. E ela cresceu, né? Já tá aqui, ó. Então ela evoluiu muito rápido. Vou mostrar outra aqui, ó. Essa aqui, pessoal, também é uma que eu plantei, né? De inteira. E ela cresceu bem, tá? Na verdade foram 4 mesmo, tá, pessoal? 2 eu plantei inteira, 2 eu cortei. Agora eu vi aqui, eu lembrei delas. Acho que foi isso mesmo. Eu vou mostrando aqui. E ela cresceu também bem, viu? Inteira. Não cresceu tanto igual aquela outra ali, um pouco menos, né? Mas não é nem a questão do crescimento. Acho que ela demorou mais para soltar a brotação. Ela já tem aí quase uns 60 centímetros que ela cresceu. Esse morão tá um pouquinho mais alto, mas ela já tá passando do meio dele, tá? Então essas duas que eu plantei inteira, pessoal, elas estão bem bacana, bem evolução bem top delas, né? Aí agora eu vou mostrar as que eu cortei no meio para vocês verem. Olha que bacaninha. Essa aqui, pessoal, eu cortei no meio a muda, tá? Eu até achei que ela não fosse, porque eu falei, nossa, ficou só um toquinho aqui, 15 centímetros, né? Que aí a gente perde um pouquinho para fazer o apontamento, tudo. Aí eu plantei ela, mais para teste mesmo, pessoal, e para ver, né? Falei, se der certo, futuramente quando eu comprar a muda de uma eu faço 2. E assim, pessoal, sem novidade nenhuma, tá? Ela cresceu, ela fez, né? Ela enraizou normal no berçário. Depois que ela enraizou, né? Eu preparei os vasos aqui, né? A matéria que eu uso no vaso aqui, vocês podem ver que é uma matéria bem rica, né? O vaso é bem rico, né, em matéria orgânica. Tem vídeos anteriores aí eu falando, né? Só para resumir, é areia aqui do quintal, uns 30, 40% aí de esterco bovino, né? O vaso aqui é 15 litros, eu coloco uns 5 litros de esterco e o resto de areia. E aí por cima, né, eu joguei umas 100 gramas aí de torta de mamona e bastante matéria morta, né? Folha, gravetos, que eu pego aqui de praça mesmo, que eu ponho na compostagem. Ela soltou uma brotação aqui e ela cresceu bem, tá? Ela tá com uns 30 e poucos centímetros aí de brotação aí já. Esse morão aqui é um pouquinho mais baixo. Então, tipo assim, eu não vejo prejuízo nenhum, né, no desenvolvimento, comparando com a que eu plantei inteiro. Talvez ela tenha demorado um pouco mais para soltar a brotação, por isso ela não tá tão grande igual as outras. Mas se vocês olharem a qualidade, né, da brotação, robusta, né, da mesma forma da outra aqui, eu não vejo diferença dessa, né? Só na estatura da muda, né, ela ficou mais baixa, então automaticamente ela vai demorar um pouquinho mais para crescer. Mas assim, em termos de evolução dela, foram perfeitas na minha opinião. Essa aqui também, pessoal, foi uma outra que eu cortei, né? Eu acho que inclusive que essa aqui era a outra metade daquela lá. Uma coisa que eu percebi, não sei se tem a ver, né? Essas que eu cortei, elas soltaram as brotações mais embaixo. Não sei se tem a ver. As que eu plantei inteira, elas soltaram as brotações em cima, né? Se vocês olharem lá, soltou em cima. Talvez por isso elas cresceram mais rápido, né? Ela aproveitou o tamanho. Essas que eu cortei no meio, elas brotaram, soltaram brotação bem rápido, viu? Só que elas soltaram a brotação embaixo. Só que agora, sem novidade, cresceram
grandemente aí, tá? Deixa eu mostrar aqui mais uma. Na minha cabeça tá faltando uma muda, eu não sei onde eu coloquei ela. Deixa eu encontrar ela aqui, pessoal. Eu acho que eu sei o que aconteceu. E aqui mais uma também que eu cortei, ó. Ela cresceu também, essa aqui desenvolveu super bem. Aqui na hora que eu fui amarrar eu dei uma machucada no cladóide aqui. Mas ela também já tá, pessoal. Olha como ela tá bonita essa aqui, tá? Aqui eu lembrei, pessoal, eu só tenho 3 aqui, né, cortadas, porque teve uma que foi uma das pontas e ela acabou não enraizando. Não é nem a questão que ela não enraizou. Eu cortei ela quando eu coloquei pra enraizar, eu não passei canela nela. Uma delas eu esqueci de passar canela. E ela apodreceu. Então eu acabei descartando, eu falei, vou fazer a experiência com essas 3. Então era para ter 4, né, dessas cortadas, ficaram só 3 e 2 que eu plantei inteira. Então o que acontece? Um mês enraizando e elas estão entre 40 e 45 dias aqui no vaso. O vídeo, né, que eu postei no canal, acho que está com 45 dias atrás. Mas eu tinha filmado acho que uns dias antes, então está entre 40 e 45 dias. Se vocês verem, na minha opinião, aí, em comparação com todas as outras, elas estão tudo na mesma média, tá, pessoal? Que elas gastam para se desenvolver. Foram super bem, né? Não tive problema nenhum quanto a elas, no questão de desenvolvimento. É só a terra aqui, né? Bem rica, né? Eu falo terra, mas é o substrato, a matéria que eu uso aqui, pessoal. Não é substrato porque não é comprado, né? É o composto que eu preparo aqui, que é terra, esterco bovino, um pouquinho de torta de mamona e cobertura morta aqui em cima. E elas estouraram aí na produção. Depois delas, tem umas outras que eu plantei aqui, pessoal. E essas mudas eu queria falar com vocês porque assim, é algo que eu achei interessante. Essas mudas aqui, tá vendo? Essa Boreal Red, a exemplo, essa aqui, ó. Vou mostrar essa Boreal Red e vou mostrar essa aqui, que é uma Golden. Essas mudas, pessoal, na verdade eu não comprei elas, tá? Da onde que essas mudas apareceram aqui pra mim? Eu peguei dessas pitaias aqui, pessoal. Quando eu fui fazer a poda para formação de copa, né? Esses cladódios principais eu deixei eles crescerem, tipo, passar uns 30 centímetros. Eu cortei a ponta deles, deixei uns 15 dias para eles encorparem, né? Amadurecerem um pouco. E aí eu sei que não é o ideal, né? O ideal é que eles ficassem mais tempo para amadurecer e seria a condição mais propícia, né? Mas eu fiz um teste, tá? Só para confirmar, verificar. Então eu cortei, né? Essa ponta aqui, tá vendo? É uma boreal de 4 quinas, ó. Ela é daquela boreal ali, tá vendo? Tirei a ponta dela. E essa aqui, que é golden, é daquela ali, ó. Podei para formar copo e cortei. E eu fiz a mesma coisa. Eles não estavam 100% maduros na época. Mas eu cortei, né? Pode ver até a pontinha aqui, a marcação do corte aqui. E coloquei para enraizar. Elas demoraram um pouco mais, né? Elas demorariam um pouco mais para soltar. Porque eu deixei ela um mês para enraizar. E o que acontece que eu percebi assim? Elas soltaram raízes, mas elas não estavam tão encorpadas, as raízes, como as que eu comprei. Elas tinham raízes, eu acredito, suficientes, né? Tanto é que eu trouxe elas pro vaso e elas estão aqui. Mas tipo assim, as que eu comprei, elas tinham raiz, tipo assim, o tamanho de um pulso fechado, assim, um tucho de raiz mais bonito. Essas aqui, elas tinham raiz, mas tipo, tava mais minguadinho um pouco. Mas é aquilo, eu deixei, elas ficaram um mês. Eu vi que eu acho que não ia soltar mais raiz que aquilo, eu trouxe elas pro vaso. E elas estão aqui no vaso, pessoal, uns 30 dias, tá? Depois que eu trouxe pra cá. Uns 30 dias. E essa Golden, pessoal, ela soltou brotação. Na verdade, quando eu trouxe ela aqui pro vaso, ela já estava soltando brotação lá no berçário, tá? Porém, a brotação que ela tinha estava meio atrofiadinha, porque lá é areia, não tem nutriente, né? Eu cortei. Ela em seguida soltou outra. E ela já tá com uma brotação aí de uns 20 centímetros, ó, praticamente. Deixa eu ver. Mais de 20, né? Meu palmo é 20 centímetros, tá com uns 25 centímetros. Tá com uma brotação bem bonita, tá, pessoal? Olha que brotação linda, bem robusta. Aquela ali é a Golden Israel, essa aqui é a Boreal. A Boreal também, pessoal, tá com uns 20 centímetros de brotação aí, ó. Então, dá pra se aproveitar muito os cladódios que corta aqui pra fazer muda, tá, pessoal? Até por isso, né, eu fiz um vídeo há uns tempos atrás, eu falei que eu não ia mais comprar mudas, né?
Esses 14 vasos que tem aqui vão ser meu objetivo inicial, né? Até eles formarem copa, né? Já tem algumas aí que estão com copas prontas praticamente. E eu não vou mais comprar mudas, tá? Exceto uma ou outra aí, alguma variedade que eu queira colocar aqui para ter aqui no quintal. Mas os vasos que virão daqui para frente vão ser mudas tiradas daqui, né? Na grande maioria. E vai sair muita muda, né? Até um dos objetivos meu aí, quando saírem mudas, né? É doar pro pessoal que segue o canal aqui, né? Talvez bolar alguma coisa, não sei, né? O canal não foi feito com intenção de cobrar, de dinheiro, nada. Mas de repente, quando eu for podar aqui as mudas, né? Quem for inscrito do canal aqui, né? Quem participar bastante, quem interagir, a gente doa, né? Paga só o frete. Eu mando as mudas pelo correio aí. E para isso eu não vejo problema nenhum, tá? Eu acho até legal que é uma forma da gente interagir. Então essas eu tirei daqui, tá, pessoal? Não eram mudas que estavam 100% no ponto, né? Vamos dizer assim. Mas ela amadureceu, soltou brotação, enraizou e tá aí, ó, firme e forte. Crescendo, igual as que eu comprei, né? Como ela tá há menos tempo, é lógico que ela não vai estar do mesmo tamanho. Mas eu acredito que na evolução dela vai ser a mesma situação. E outra coisa que eu queria falar, né? Na terceira, né? Nas terceiras mudas que eu vou falar aqui. Eu tenho algumas outras que eu tirei daqui. Essa aqui é uma outra Boreal Red. E essa aqui é uma vermelha da Nicarágua. Que foi a mesma coisa. Eu também cortei de formação de copa. Só que essas aqui, elas estão há 3 semanas aqui no vaso, tá? Não faz nem um mês, faz 21 dias, 22 dias. Hoje é domingo, realmente, faz 3 semanas. Hoje está fazendo 21 dias. Foi a mesma situação. Cortei elas da formação de copa. Cortei em cima, deixei ela amadurecer um pouco, né? E coloquei para enraizar. Elas também não deram raízes muito robustas, né? Foram bem menores do que as mudas compradas. Isso aí é fato, tá, pessoal? É uma coisa que foi perceptível, né? No desenvolvimento delas. Porém, enraizaram. Trouxe elas para o vaso, faz 21 dias. Elas demoraram um pouquinho para soltar a brotação. Porém, olha como tá bonita essa vermelha da Nicarágua, a brotaçãozinha dela. Tá pequenininha ainda, mas tá indo. Ela demorou mais que a Boreal Red, tá? Essa Boreal aqui também, pessoal. Eu percebi assim que a muda, quando eu trouxe ela aqui pro vaso no sol, ela desidratou um pouco, porque a raiz dela era pequena. Mas ela conseguiu aí, né, se estabelecer, ó. E tá com uma brotação bem bonita. E sobre a última que eu queria falar com vocês, pessoal, que foi um desafio para mim aí, é essa Luz do Cerrado. Eu comprei essa muda, pessoal, ela veio enraizada. Eu plantei ela. Ela inclusive ela estava naquele vaso ali, ó. E ela já estava quase na altura de formação de copa, tá? E aí foi uma época que passou um calor gigante aqui. E eu quase perdi aquela Costa Rica e eu quase perdi ela. Elas começaram a ficar frágil por causa do calor excesso. Aí eu no desespero comecei a aguar, muita água, excesso de água. Os vasos meus não tinham drenagem. Eu quase perdi aquela Costa Rica, aquela que é o que eu falo que é o meu xodó. E essa aqui ela começou a minguar. Aí um dia eu peguei nela e puxei, ela saiu na minha mão. Quando eu olhei não tinha raiz mais. As raízes tinham apodrecido totalmente. Aí foi onde eu fui pesquisar. Aí eu fiz essas furações nos vasos, eu fiz drenagem, melhorei a drenagem de todos os vasos, né, para não ficar acumulado água. Hoje você olha aqui nos vasos, meu, a terra tá úmida, né? Porém não tem água nenhuma, né? É só umidade, excesso de água não fica. Só que eu só tinha essa muda em Luz do Cerrado. O que eu fiz? Ela tava bem mirradinha, bem debilitada. Eu peguei, cortei ela, né? A parte aqui de cima que tava já murcha, eu descartei. Peguei essa parte do caule, fiz um apontamento nela, deixei ela para hidratar na água um tempo. Ela conseguiu hidratar uns dias. Aí eu voltei ela para enraizar. E ela enraizou, pessoal, novamente, tá? E eu fiz o quê? Só que assim, igual essas outras, ela soltou pouca raiz. Ela não soltou uma raiz assim robusta. Então eu tava bastante com medo dela não crescer. Mas eu vim na fé e na coragem, né? Trouxe ela pro vaso. Ela se reabilitou, né? Ficou bem robusta. Aí ela soltou uma brotaçãozinha, ó, e ela já tá com uns 30 centímetros aí de crescimento, tá? E essa aqui é uma Luz do Cerrado, né? Eu consegui recuperar ela. Ela tá bem vistosa, tá crescendo. Ela tá junto com essa Boreal aqui no outro vaso, né? Então, né, no mesmo vaso.
Então nesse vaso a gente vai ter uma boreal de um lado, né, uma vermelha, e desse lado a luz do cerrado, que é uma branca, né? E ela vai. E essa luz do cerrado, pessoal, ela tinha um broto lateral que eu cortei ele, né? Na verdade, esse broto era o pé dela, de onde ela saiu, né? Dela que derivava aquele outro broto lá. Eu falei, eu não vou descartar não. Era um toquinho curtinho, acho que não dá nem 15 centímetros. Eu coloquei para enraizar também, na esperança. E pessoal, olha que fantástico. Ela enraizou, tá? Demorou aqui no vaso para ela soltar a brotação, porque ela tinha pouquinha raiz, né? Eu fiquei realmente com medo, eu achei até que ela não fosse pegar, né? Mas a terra boa, bem úmida, tá vendo? Ela pegou, pode ver que ela tá bem robusta. A raiz dela está se desenvolvendo, né? O sistema radicular dela. E ela brotou também, tá soltando uma brotação. Então essas duas luzes do cerrado, pessoal, elas estão há 21 dias no vaso. E olha a evolução delas. Então isso aqui é para vocês terem uma referência sobre mudas, tá? Muda robusta, muda que você compra aí, top. Para mim aqui, ó, uma semana para ela secar, né? Você faz o apontamento e uma semaninha ela seca, né? Você passa uma canela, um cicatrizante, né? É o recomendado, né? Eu uso e recomendo. Eu percebo que minhas pitadas eu nunca tive problema. Acho que uma só que apodreceu, porque eu esqueci de passar a canela. Então é uma semaninha para ela secar e um mês em média aí. Na verdade teve algumas com menos, outras com mais, mas na média aí de 20 a 40 dias. Então arredonda aí um mês para ela soltar o enraizamento. E aqui de modo geral eu tenho de 20, 30 e 40 dias que elas estão no vaso, né? As de 20 dias são essa aqui, né? As que estão há 30 dias estão aqui do lado. E essas maiores, elas estão há 40 dias. Então aí vocês conseguem ver a evolução das mudas, né? Como elas se comportaram, como elas reagiram no vaso aqui depois que trouxe elas para o vaso. Elas se comportaram super bem, pessoal. Não tem problema com muda aqui, elas se desenvolvem super bem. Tive problema só nessa luz do cerrado e aquela Costa Rica, mas não tem nada a ver com o plantio, foi o calor excesso que a gente teve aqui. E os vasos meus, a drenagem, né? Então eu jogava muita água, acabou comprometendo elas. Então é isso, sobre mudas e plantio, pessoal. É uma coisa fácil, não tem segredo nenhum. Só que tem cuidados que tem que ter, né? Aí tá a minha experiência para vocês, né? Quem quiser plantar uma pitaia no vaso, então você sabe esse cronograma aí meio lógico, né? Uma semaninha para secar, né? Para cicatrizar. Um mês em média para ela enraizar. No vaso aí de 30 a 40 dias, né? Vocês vão ter esse desenvolvimento que vocês viram aí nelas. E é isso. Hoje era só para falar um pouco sobre mudas, tá, pessoal? Deixa eu virar a câmera aqui. Vou virar aqui para a pitaia, né? Para ela sair no fundo. Agradeço a todos que assistiram até o final aí, pessoal. Deixa um alôzinho aí, falando de onde vocês são, para mim conhecer vocês, né? Quem ouviu o vídeo até o final aí, quem assistiu até o final, tá? Muito obrigado a todos, bom domingo, uma ótima semana que se inicia aí de trabalho, que Deus abençoe vocês.